Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos ao canal do Liceu de História. Eu sou o professor Rafael Oliveira e o nosso encontro de hoje é dedicado a você que está iniciando os estudos dessa disciplina. Principalmente se você estiver apavorado com aquelas falas que dizem assim: como eu vou fazer para lembrar o nome de toda essa gente? Eu tenho que decorar essas datas? Fica tranquilo, você vai perceber que o estudo da história é essencial para que nós consigamos nos compreender enquanto indivíduos, nos perceber inseridos numa determinada sociedade e compreender as suas características, mas mais do que isso, que conhecer o passado nos ajuda a compreender o presente e projetar para construir um futuro melhor para todos nós. Mas antes de nós começarmos, senta o dedo nesse like e se inscreva no nosso canal para que você possa continuar acompanhando o nosso trabalho. Fechou? Vamos começar? Gente, a primeira dica que eu tenho para dar para vocês no nosso encontro de hoje é que sempre que vocês forem iniciar um relacionamento com um novo conteúdo, você comece fazendo a seguinte pergunta: o que é genética? O que é movimento retilíneo uniforme? O que é raiz quadrada? Sabe por quê, rapaziada? A resposta da pergunta vai fazer com que você saiba com que você está lidando. E dali para frente vai ficar muito mais fácil de você se relacionar com este conteúdo. Se você perguntasse para mim o que é história, eu te daria uma resposta muito simples. Uma palavra, 4 letrinhas somente, mas com certeza a resposta mais completa que pode ser dada a esta pergunta. Prof, vamos lá, eu estou ansioso. O que é história? Tudo. Aposto que você vai me dizer assim: ah, prof, essa é clichê. O professor de matemática diz que tudo é matemática porque os números estão no nosso dia a dia. O professor de biologia também diz que tudo é biologia porque a biologia explica as origens da vida. O professor de física diz que tudo é física porque a física explica as origens do universo. Acertei? Só que eu digo e provo, parceiro, e vou além. Física é história, biologia é história, matemática é história. Sabe por quê? Porque a história é a ciência que estuda o homem e suas ações ao longo do tempo. Portanto, nós estamos falando que a história se inicia a partir do surgimento do primeiro homem e ela só vai ter fim se um dia o homem deixar de existir. Portanto, como eu acabei de dizer para você, diga para os demais professores: tudo é história. Por quê? Porque a história estuda o homem e suas ações ao longo do tempo. O que é biologia? É o fruto das ações humanas. O que é física? É o fruto das ações humanas. O que é matemática? É o fruto das ações humanas. Portanto, tudo é história. Faz sentido, meus amores? Estão percebendo como não é chato, não é decorativo e é muito simples de nós entendermos? Neste ponto, vem a segunda pergunta que sempre é feita quando se começa a estudar história. Beleza, professor, entendi que a história estuda o homem e suas ações ao longo do tempo. Portanto, história é tudo. Beleza, entendi. Mas como é que eu vou saber o que aconteceu há milhares e milhares de anos atrás, se eu não testemunhei, se eu não presenciei, se eu não estava lá? Acertei que você estava pensando isso? A resposta dessa pergunta também é muito simples, principalmente se nós levarmos em consideração o conceito. Veja bem, a história não estuda o homem e suas ações ao longo do tempo? Pois é, geralmente as ações humanas são responsáveis pela produção de algo. Esse algo pode ser uma fala, esse algo pode ser um costume, esse algo pode ser um objeto, esse algo pode ser um documento, e é exatamente por isso que a construção do conhecimento histórico se dá a partir da análise das chamadas fontes históricas, que são nada mais, nada menos, anota aí para você, frutos da produção humana, frutos da ação humana. E eu vou te dar exemplos. Perceba você
que eu estou te dizendo que as fontes históricas, elas podem ser subdivididas em dois tipos: fontes históricas materiais e fontes históricas imateriais. Entenda como fontes históricas materiais documentos, livros, jornais, revistas. Faz sentido? Também posso dar como exemplo de fontes históricas materiais objetos, uma bicicleta, um carro, uma faca, uma espada. Faz sentido? Mas eu também posso dar como exemplo de fontes históricas materiais ruínas, resquícios de monumentos, construções realizadas pelo homem. Faz sentido, meus amores? Tudo bem para vocês? Entendam como fontes históricas imateriais, principalmente tudo aquilo que é produto da fala humana. Tanto é verdade que os relatos orais dos nossos avós são uma excelente fonte histórica imaterial. Seu avô, sua avó vivenciaram, por exemplo, o período da ditadura militar no Brasil. E tudo aquilo que foi vivenciado pode ser transmitido para as gerações futuras por meio da oralidade. Faz sentido, meus amores? Então, como eu posso saber o que aconteceu a períodos anteriores se eu não estava lá? Muito simples, a partir da análise das chamadas fontes históricas, que são materiais ou imateriais. Tranquilo, galerinha? Tá fazendo sentido para vocês? Vamos lá. Bom, é importante comentarmos que essas fontes, a análise dessas fontes, sejam elas materiais ou imateriais, é uma análise subjetiva. Depende da interpretação, da análise, da leitura feita pelo historiador que está lidando com essas fontes. E é exatamente por isso, meus amores, que nós vamos perceber que ao longo do tempo surgiram correntes históricas variadas. Deixa eu colocar aqui para você. Correntes históricas variadas. Por exemplo, houve um período que se acreditava que a história se construía somente a partir da análise de documentos oficiais. Esta maneira de construir história é conhecida como positivismo. Beleza? Também já foi criada uma forma de interpretar a história da humanidade a partir da análise das relações econômicas entre os indivíduos. Com certeza você já deve ter ouvido falar disso. É o tal do marxismo. Certinho? Hoje, compreende-se que a história é a soma de todas as ações de diversos indivíduos históricos. Portanto, esta interpretação deixa para trás aquela análise que só é importante o que os reis fizeram, o que os generais conquistaram, só o que os homens importantes produziram. Pelo contrário, nesta nova linha de interpretação, o estivador também é extremamente importante, a lavadeira também é extremamente importante, o operário também é extremamente importante. Sacaram, meus amores? Portanto, a construção do conhecimento histórico, que se dá a partir da análise das fontes históricas, depende muito da interpretação dada pelo historiador a esses objetos, a essas falas, a essas ruínas. Faz sentido para vocês? Deixa eu ver se vocês estão entendendo o que eu estou explicando. Se eu perguntasse assim, o que é isso? O que vocês me responderiam? Aposto que a resposta da pergunta seria um ponto. Acertei? E se eu dissesse para você que isso aqui, é uma flor? Aposto que você não pensou dessa maneira. Se eu dissesse para vocês que isso aqui, é um dos olhos de uma pessoa, aposto que você também não pensou assim. Vamos viajar um pouquinho na maionese?
Se eu dissesse para você que isso é uma reta, aí você vai dizer assim, não, professor, aí realmente você está viajando, né? Uma reta, pensa aí comigo. Matematicamente falando, uma reta não é um conjunto de infinitos pontos? Então veja, gente, assim acontece com os fatos históricos. É por isso que ao se preparar para o vestibular, a gente precisa ter muito cuidado para não cair em pegadinhas que afirmam assim, ó, somente, jamais, unicamente, nunca. Sabe por quê, gente? Em ciências humanas, geralmente, todo fato histórico tem pelo menos duas formas de ser interpretado. Vou te dar um exemplo. Quem descobriu o Brasil? Ora, prof, esse é fácil. Pedro Álvares Cabral em 1500. Bora pensar? Vamos utilizar esse conceito que eu acabei de te ensinar? Vamos lá. Se você nasceu no Brasil, independente da região do país em que você está, a resposta da pergunta quem descobriu o Brasil deveria ser qualquer uma, menos Pedro Álvares Cabral em 1500. Veja, na visão dos portugueses, o que aconteceu em 22 de abril de 1500, sim, foi uma descoberta, porque eles nunca tinham estado em território americano. Mas para nós, brasileiros, aconteceram diversas coisas, menos uma descoberta. Nós tivemos o nosso território invadido, nós tivemos as nossas mulheres violentadas, nós tivemos os nossos nativos dizimados, nós tivemos as nossas riquezas roubadas, mas nós não fomos descobertos. Sacaram? É mais ou menos como se eu te perguntasse, o que é isso? Aí você me diz assim, um ponto. Não, depende do ponto de vista. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral em 1500. Bom, na ótica dos portugueses pode até ser. Na nossa, não houve um descobrimento. Houveram várias coisas, menos uma descoberta. Sacaram, meus amores? Viu como a construção do conhecimento histórico é dinâmica? Viu como não é nada chato? Viu como não é nada decorativo? Muito pelo contrário, né? Mas vamos lá. O conceito de história me diz que a história é a ciência que estuda o homem e suas ações ao longo do tempo, né? Então isso significa dizer que o tempo, a organização do tempo, a divisão do tempo, a sistematização do tempo é muito importante para a construção do conhecimento histórico. Concordam? E neste sentido, pessoal, existem pelo menos duas formas de nós organizarmos o tempo, tá? Que seria o tempo cronológico e o tempo histórico. Com o tempo cronológico, entenda o tempo dividido em horas, em dias, em meses, em anos, em décadas, em séculos e por aí vai. Tudo bem? Já o tempo histórico é um tempo organizado, dividido, sistematizado a partir de fatos que são considerados extremamente relevantes a ponto de serem utilizados como marcos temporais, como marcos divisores de um determinado período histórico para outro período histórico. Nós vamos inclusive falar disso já já, quando nós formos falar sobre a divisão, a organização da história ocidental. Mas a gente chega lá. Tudo bem por enquanto, meus amores? Tranquilinho? Bom, falando em organização do tempo, geralmente as sociedades costumam organizar esse tempo, dividir esse tempo, a partir da montagem, a partir da confecção de calendários. Acredito que você deve se lembrar dos primeiros calendários surgidos na Mesopotâmia, no Egito, com os povos pré-colombianos aqui no continente americano, certo? E neste sentido, eu quero que você se lembre que existem também maneiras diferentes de organizar esses calendários, tá? Por exemplo, as chamadas sociedades tradicionais organizam seus calendários com base nos ciclos da natureza, exatamente pensando no momento correto de plantar, no momento correto de colher, no momento correto de preparar a terra para um novo plantio e assim sucessivamente.
tá? Podemos utilizar como exemplo as sociedades indígenas, aqueles índios, né, originais, que apesar de poucos, ainda existem em território americano nos dias atuais. Porém, meus amores, sem analisar as sociedades tradicionais, nós temos uma outra maneira de organizar este tempo a partir de calendários, que seria como as sociedades ocidentais, principalmente a partir de um processo de industrialização, decidiram sistematizar seu tempo organizando seus calendários. Geralmente, esses calendários são organizados com base em crenças religiosas. E aqui eu gostaria de fazer um comentário com vocês. Lembra que eu acabei de dizer que todo fato histórico tem pelo menos duas formas de ser analisado? Pois é. Da mesma maneira, quando se fala em crenças religiosas, é preciso que a gente se lembre que cada povo tem uma cultura personalizada. E dentro dos aspectos culturais está a questão da crença religiosa. Portanto, quando nós vamos falar da organização de calendários feitos com base em crenças religiosas, nós temos destaque para as 3 maiores religiões monoteístas que nós temos na atualidade. E cada uma dessas religiões organizou seu calendário conforme suas próprias crenças. Quer ver só? Chega aí. O calendário que nós utilizamos, por exemplo, no Brasil, majoritariamente, é o calendário cristão, né? Este calendário, como o próprio nome já diz, usa como marco referencial o nascimento de Jesus Cristo. Tanto que nós, geralmente, principalmente ao estudarmos a história da humanidade, dividimos o tempo em antes e depois de Cristo. Correto? Porém, eu não posso me esquecer que além dos cristãos, nós temos outras 2 religiões que são assim extremamente presentes em vários cantos do planeta, que seriam os muçulmanos e os judeus, né? Para os muçulmanos, por exemplo, o tempo não é contado a partir do nascimento de Jesus Cristo. Pelo contrário, para os muçulmanos, seu calendário inicia-se a partir de um episódio que nós chamamos de Hégira, que é a fuga do profeta Muhammad, né, conhecido popularmente como profeta Maomé, da cidade de Meca para a cidade de Iatribe, que passa a se chamar Medina. Este episódio, que serve como referencial para os muçulmanos montarem seu calendário e organizarem o seu tempo, ocorre no ano 622 do calendário cristão. O que significa dizer, por exemplo, que para os muçulmanos nós não estamos no ano de 2023, de 2022, de 2024. Para saber em que ano os muçulmanos se consideram no calendário deles, nós cristãos temos que pegar o ano de referência que nós estamos utilizando e diminuir 622 anos. Aí a gente vai saber em que ano nós estamos no calendário muçulmano. Já os judeus não consideram nenhuma dessas situações como o marco inicial da sua contagem de tempo, da organização do seu calendário. Para eles, o tempo deve ser contado a partir das origens do mundo, que teriam acontecido, segundo o nosso calendário cristão, a partir do ano 3760 a.C. Ou seja, meus amores, o que eu quero que vocês percebam é que da mesma maneira que existem formas diferentes de nós dividirmos, de nós sistematizarmos o tempo, também existem diferentes formas de nós montarmos o nosso calendário. Tranquilo, gente? Tudo certo até então? Bom, para nós finalizarmos, é importante nos lembrarmos que a organização de tempo que nós utilizamos principalmente no mundo ocidental no qual nós estamos inseridos, é uma maneira de sistematizar o tempo de forma histórica e confeccionada pelos europeus.
E esta maneira de dividir, de organizar, de sistematizar o tempo histórico, divide a história da humanidade em 4 grandes momentos. Aí você vai dizer assim, professor, pera lá, 4 grandes momentos, mas eu contei aí 5 coisas. Veja o que eu falei, a história da humanidade. Eu não posso deixar de considerar que antes de eu entrar na história propriamente dita, eu vivi o período da chamada pré-história. Sacou a parada? Então, a história da humanidade, segundo a sistematização do tempo organizada pelos europeus, está dividida em 4 etapas, mas antes de eu entrar na história propriamente dita, eu tenho o chamado período da pré-história. Então a coisa vai ficar organizada mais ou menos da seguinte forma. Vamos lá. Eu entendo que a pré-história se inicia a partir do surgimento dos hominídeos ancestrais do Homo sapiens sapiens que nós somos atualmente, certo? Então a pré-história se inicia a partir do surgimento dos nossos ancestrais, os hominídeos. E ela se encerra a partir da invenção, a partir do desenvolvimento da escrita, que marca o início da primeira fase da história, que nós conhecemos como Idade Antiga ou Antiguidade. Tranquilo por enquanto? Por sua vez, a Idade Antiga ou Antiguidade inicia-se a partir do surgimento da escrita e se encerra a partir da queda do Império Romano do Ocidente. E aqui eu gostaria de dar uma dica muito top para vocês. Vejam, eu costumo dizer que a queda do Império Romano marca o início e o fim da Idade Média. E eu explico. Lembrem-se que o Império Romano é que nem o Vasco. Ele não cai de uma vez, ele fica caindo, caindo, caindo. Faz sentido para vocês? Então vejam. A queda do Império Romano do Ocidente encerra a Antiguidade e dá início ao período da Idade Média. Quando nós tivermos a queda do Império Romano do Oriente, nós temos o fim da Idade Média e o início da chamada Idade Moderna. Então deixa eu colocar aqui para você. Queda do Império Romano do Oriente. A partir da queda do Império Romano do Oriente, a gente inicia a Idade Moderna, que vai se estender até a Revolução Francesa, que por sua vez encerra a Idade Moderna e dá início à chamada Idade Contemporânea, que é o que nós estamos vivendo atualmente. Prof, será que a gente já não está vivendo uma outra fase da história? Bom, isso vai caber aos historiadores do futuro que, ao olharem para trás, para o nosso tempo, podem perfeitamente considerar um determinado fato histórico relevante como marco divisor da idade contemporânea para a idade... sei lá, que eu não tenho bola de cristal, né? Sacaram, rapaziada? Viram o quanto é fácil, o quanto é interessante, o quanto é dinâmico estudar a história da humanidade? Entenderam como se constrói o conhecimento histórico e como essa construção é subjetiva? Sacaram, gente? Então agora fica muito fácil nós iniciarmos o estudo dessa disciplina tão vasta e tão importante para a compreensão da nossa atual sociedade e para a construção de um futuro melhor. Gostaram da nossa aula de hoje, meus amores? Então não esqueçam, mete o dedo nesse like aí, parceiro, não vacila não, e se inscreva no nosso canal para continuar acompanhando o nosso trabalho. Beleza, beleza, rapaziada?
Forte abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.